Eu acho que essa ideia ela vem desde o surgimento do Luiz Miranda, né? O Luiz Miranda, eu, ator, sou um cara que gosto e observo muito as relações do cotidiano. Tem personagens que fazem parte da minha infância, que tem a ver com a minha família, tem a ver com os lugares que eu morei, tem a ver com as minhas observações críticas da sociedade. Esses personagens, quando eu desenvolvi eles, foi uma grande parte no Terça Insana, que era um espetáculo muito crítico de humor que acontecia às terças-feiras e era mais ou menos um repertório individual de cada ator. E depois disso, que eu saí do Terça Insana e fui me dedicar mais à televisão, eu achei uma pena deixar esses personagens adormecidos. E eu criei um espetáculo, que é um espetáculo que fica mais fácil de trabalhar, porque eu entro em cartaz realmente quando eu posso. E aí eu fiz esse repertório do espetáculo pensando numa linha tênue de relação, de discussão da sociedade, a partir desses ângulos de visões de cada personagem. E aí foi essa ideia, chamei a Ingrid para dirigir, foi essa ideia, e já são 11 anos em cartaz, com mais de 1 milhão de espectadores. Você vê? Lendo o jornal todo dia, observando as mudanças do cotidiano, percebendo o que acontece numa sociedade como um todo. Eu acho que a gente tem um país, e cada vez mais com os acontecimentos que a gente tem acompanhado, que é uma verdadeira comédia, né? Se a gente observar como é a nossa cartela política hoje no país, é risível e lamentável, mas ao mesmo tempo faz com que a gente pense e reflita como é que a gente quer uma sociedade mais para o nosso futuro, entendeu? Como é que a sociedade está também se pensando para melhorar o quadro político que a gente tem no país. Óbvio que eu não dou nenhum conselho, nenhuma dica, nem nada disso. Eu acho que o que eu proponho dentro do espetáculo é uma reflexão. Por isso que eu acho que ele se torna assim tão moderno, porque é um espetáculo reflexivo e atual, apesar dele manter uma linha tênue do que eu já criei. Entendeu? Então, assim, tem uma linha tênue do que eu já criei, associado às coisas que estão acontecendo no cotidiano. A reflexão ela é direta por conta do seguinte: todos os personagens, eles vão falar de alguma mazela social. E é uma mazela social que tem muito a ver com um olhar que muitas vezes eu tenho, que você tem, e às vezes ele está encoberto dentro de um preconceito ou dentro de uma relação ambígua que a gente tem com relação às coisas, de que aquilo que não me afeta, obviamente, não me diz respeito. A relação que eu traço, por exemplo, com o abandono do idoso, os preconceitos que sofre a sociedade, seja negro, seja gay, seja homossexual, estão colocadas ali de maneiras bem humoradas, mas que fazem a gente pensar o quanto a sociedade tem se colocado com relação a determinados assuntos e questões. Então a reflexão ela se dá por isso, ela se dá pela identificação e pela relação que aquela identificação cria dentro do teu perfil e dentro da tua relação com aquilo no cotidiano. Eu acho que tem uma coisa que para mim me parece muito importante e que me faz continuar fazendo esse espetáculo, que é uma voz que acredito que todo artista precisa ter. Hoje em dia a gente vive uma apatia muito grande, porque vários resultados do que está acontecendo com o nosso país é também por falta de posicionamento. O posicionamento é quando você diz o que você concorda e o que você não concorda. Obviamente, quem for ver meu espetáculo vai ver claramente as minhas posições e as coisas que eu concordo. Então, de uma certa maneira, é um discurso e um depoimento pessoal de uma visão de um artista com 30 anos de profissão, que vê uma sociedade com uma ótica bem humorada, porque eu acredito que a maneira melhor de dar um recado à sociedade é com bom humor, né? Nunca panfletário, nunca apontando. E eu acho que isso está bem identificado ali no espetáculo. Eu acho que por isso talvez ele valha muito a pena ser visto, porque é também mais uma visão. Eu acho que o Shakespeare faz isso, o Molière faz isso, acho que o Nelson Rodrigues também faz isso discutindo a sociedade, e o Luiz Miranda também faz isso, mostrando as suas personagens, a sua criação, falando dessa sociedade de hoje. Olá, galera, eu estou aqui em cartaz. Eu estou em cartaz aqui no Teatro Guaíra, no Festival Internacional de Teatro de Curitiba, hoje e amanhã, ou seja, 30 e 31 de março, às 21 horas, no Guairão. Comédia, humor, diversão e reflexão. Venha, porque eu estou em cartaz.